Bom, então, a partir de agora, né, nós vamos dar início à nossa aula. Hoje são 12/2/2021. Vamos fazer uma revisão sobre análise de viabilidade econômica dos projetos, né? A aula vai ser gravada. Se alguém tiver alguma coisa contra a gravação, só se manifestar. A gente para a gravação. Bom, então todo mundo está vendo aí a planilha na tela, né? E em que consiste essa avaliação, análise do investimento, né? A avaliação de viabilidade econômica. Depois de vocês terem colocado todos os itens, né, pertinentes ao projeto do empreendimento, qual é o título, quais são os objetivos. Só um instantinho. Vocês estão me vendo aí na tela? Tem imagem? Sim. Então, depois, recapitulando, né? Após vocês terem elaborado toda essa parte, o título do projeto, quais são os objetivos, né? A justificativa, se existe uma demanda potencial para o produto ou serviço que vocês querem oferecer. Após, né, fazer todo aquele arrazoado de metas, legislação ambiental, normas sanitárias para a produção, né, no caso de produtos alimentícios ou produtos tangíveis. Vocês fizeram um cronograma físico e financeiro, né, das etapas para a estruturação da empresa, da organização, das instalações da produção, a contratação de mão de obra. Vocês agora vão fazer a análise de viabilidade desse projeto, né? Ou seja, se esse empreendimento ele vai oferecer um retorno, ou ele pelo menos apresenta uma perspectiva de retorno, né, financeiro significativa. E o que seria o significativo? Seria o seguinte: o retorno que esse projeto prevê é maior do que se eu pegasse esse capital e alocasse em uma outra alternativa de investimento que me gerasse um retorno menor, um retorno com menos riscos, mas um retorno menor. A esse retorno com baixo risco, nós atribuímos o nome de custo de oportunidade. E a esse custo de oportunidade corresponde uma taxa mínima de atratividade. Essa taxa mínima é medida em valores percentuais. E aí nós vamos avaliar se esse seu projeto tem uma taxa de retorno superior a essa taxa mínima de atratividade. Nós vamos avaliar qual é o tempo, né, que o projeto vai te ressarcir de todo o investimento de capital feito, né, na empresa, na estruturação da empresa. Certo? E, por último, nós também vamos avaliar se, fazendo uma projeção, né, das receitas, do faturamento que esse projeto vai oferir ao longo de um tempo futuro, trazendo esses valores que ele geraria no futuro a um valor presente equivalente, se esse valor presente ele supera esse capital inicial investido. Então, basicamente, os métodos de análise de viabilidade econômica que nós vamos utilizar, ele parte dessas três abordagens, dessas três técnicas. Tá? Então, aqui, o que é que vocês têm que colocar no projeto? Vocês vão aplicar as três técnicas, né? Como?
seguindo esse modelinho aqui que eu já passei para vocês. Vocês têm aqui a análise do investimento inicial, né? Pegamos o exemplo aqui de uma fábrica de sorvetes, a porte e tal, e o faturamento anual previsto, 400 mil, e o orçamento de capital, 100 mil. Ou seja, esse orçamento de capital é exatamente o investimento inicial que você vai fazer, nesse projeto para montar essa fábrica de sorvetes. E a perspectiva é que ao longo de um ano, quando essa fábrica estiver operando, ela permita um faturamento de até 400 mil. Bom, então, o dado inicial é esse 100 mil aqui, né? E aí vamos fazer aqui uma análise da primeira técnica, que é a técnica do payback. Tá? Então, nesse payback, vou recapitular, nós estamos preocupados em saber o quê? Bom, eu vou investir 100 mil e em quanto tempo esse projeto vai me dar um lucro suficiente para eu ser ressarcido desses 100 mil? Ou seja, que esse lucro, somando ao longo do tempo, esse tempo aqui medido em anos, no caso do projeto, quantos anos eu vou ter os meus 100 mil reais investidos de volta? Tá? Essa técnica vai dizer exatamente isso. Quantos anos, quanto tempo vai ter o retorno. Então, aqui está o investimento, né, esses 100 mil, que é o retorno, e aqui, no primeiro ano, se tem uma perspectiva de R$ 45.159 de lucro. Então, se eu investir 100 mil e só tive 45.159 de lucro, eu ainda não tive, né, o ressarcimento total dos meus 100 mil. Então, em menos de um ano, esse projeto é inviável, se eu quisesse um retorno em até um ano. E no segundo ano? Aí eu já teria um retorno de 89 mil, que ainda não supera os meus 100 mil. Portanto, ao longo do segundo ano, esse projeto também ainda não se mostrou viável. Né? E no terceiro ano? Bom, no terceiro ano eu já tenho um acumulado aqui de 132.840, que supera os 100 mil. Portanto, a partir do terceiro ano, eu já consigo ter o retorno, né, o ressarcimento de todo o meu capital investido. E ainda sobra 32.840, né? Então, esse é a primeira técnica, certo? E essa primeira técnica, qual é a conclusão dela? É que esse projeto, ele tem um payback, né, um retorno sobre o capital investido de 3 anos. Alguma dúvida sobre o propósito e a execução dessa técnica? Não, professor. A gente acredita que eu e muitos têm dúvida com relação a montar tudo isso aí, para E depois fazer a análise. essa planilha do preço, né? Isso. A gente já tem essa perspectiva do que é o payback. A Certo. nossa dificuldade é justamente em montar toda Planilha, essa planilha, essa análise de pois é. dados. Então, vamos tentar aqui, vamos recapitular e tentar clarear para vocês como é que se monta essa planilha aqui dessa fábrica de sorvete, né? Então, primeiro, aqui tem o produto da fábrica, né? É um pote de 2 litros. Porque a sua empresa vai produzir um produto e ele tem uma unidade de medida. No caso aqui, da fábrica de sorvete, ela vai vender potes de 2 litros. Bom, se ela tem essa unidade de produto, né, esse produto tem um preço. Então, vamos separar aqui a receita.
Esse preço unitário, né? Certo? Multiplicado por essa quantidade vendida, então, se eu tenho um pote de 2 litros, que custa R$ 20, e se eu vender ao longo do mês de janeiro, tá, 1.667 potes desse, eu vou ter, multiplicando 1.667 pelos 20, eu vou ter um faturamento mensal, né, de 33.334. Né? É o preço unitário, que é R$ 20, vezes a quantidade que eu vendi. Certo? Então, vocês montam uma empresa, por que a gente faz aquele estudo inicial no projeto para verificar se existe demanda potencial, se tem gente que vai querer, vai estar interessada em consumir esse pote de sorvete, né? E vai estar em condições de pagar R$ 20 por esse pote. A gente tem que ver qual é a quantidade dessas pessoas, né? A provável demanda a ser atendida, em uma dada área geográfica, onde a sua empresa vai atuar, vai colocar esse produto à venda. Então, é por isso que essas informações iniciais são fundamentais, porque a receita da sua empresa vai estar pautada nessas estimativas, de que vai ter tantas pessoas nessa área geográfica que vão consumir o seu produto, né, pagando esse preço que você vai cobrar. Tá? A essas informações, quando você junta todas as informações, você forma o que se chama função demanda, ou curva de demanda potencial. Então, o que vocês têm que ter noção, claro, se eu vou vender sorvete, então qual é a medida desse sorvete? Ah, é um pote de 20 litros. E quanto é que vai custar isso? R$ 20. Quantas pessoas nessa região aqui, se for o município de Castanhal, quantas pessoas em Castanhal estariam, né, interessadas em consumir esse produto e pagar esse preço? Aí, a partir daí, vocês vão poder ter essa estimativa da receita aqui. Tá claro isso, gente? Nós estamos falando aqui só da parte da receita da empresa, né? A empresa é feita de receita e despesas. Quando a gente subtrai as despesas das receitas, a gente tem o resultado, que pode ser lucro ou prejuízo. Estamos falando agora só da parte da receita. A receita é montada assim. Eu tenho que saber qual é o produto, a unidade dele, quanto é que vai custar o preço dele e qual é a minha expectativa de vendas, quantas pessoas estariam dispostas a consumir isso. E, claro, dentro de um período, né? Que período é esse? Os meses. Por isso que na planilha é montada mês a mês. Isso está claro para vocês? Ou tem alguma dúvida? Entendido, professor. Bom, então, resolvido, né, a parte da receita, isso se chama receita, preço vezes quantidade. É a receita da empresa. Nós vamos para a despesa da empresa, porque a empresa, evidentemente, tem gastos para ela operar. Aqui nós simplificamos, né? E que tipos de gastos são esses? Nós simplificamos, que nós chamamos de custos operacionais, né? Custos operacionais. Nós simplificamos nas categorias de a empresa vai gastar com funcionário, que é a mão de obra, vai gastar com a matéria-prima para fazer o sorvete, que são os ingredientes, vai gastar com os insumos, que é energia elétrica, conta água, né, consumo de água, sei lá, materiais de escritório, materiais de trabalho, uniformes, né, manutenção de máquinas, equipamentos, isso são gastos.
gastos, né? Todos os gastos operacionais, são os insumos. E, além disso, a empresa vai ter um outro gasto, né? Que não é um gasto dela, ela apenas vai recolher o tributo e repassar para o governo. Isso aqui é um valor que vai para o governo, são os tributos, certo? Então, vocês têm que estimar, né? Quando você, naquele primeiro momento do investimento, vocês fizeram uma estimativa de quanto vocês vão ter que gastar para montar a infraestrutura operacional da empresa, quer dizer, as instalações, máquinas, equipamentos, tudo que é necessário para a empresa estar prontinha para funcionar. Isso se chama investimento. Só que aqui, depois que a empresa já está montada, né, e nesse caso aqui, o que se investiu foi R$ 100.000, no exemplo, para montar essa estrutura, agora a empresa vai operar. E a partir de agora, tudo que ela gastar não é mais investimento, é custo operacional. Então, a empresa, né, vai ter um custo operacional. E esse custo é exatamente o somatório desses gastos aqui: mão de obra, matéria-prima, os insumos operacionais e botar os tributos também. Tá? E, claro, a sua empresa, ela tem um limite de produção. Né? Quando você montou a infraestrutura de uma empresa e botou as máquinas, ali tudo tem um limite de produção. Elas conseguem produzir, no máximo, uma certa quantidade de sorvetes por mês, claro. Então, dentro de um período, a empresa tem uma capacidade máxima de produção, como ela tem uma capacidade máxima de produção por dia, né? Toda empresa, ela no máximo só pode produzir 24 horas, mas existem uns turnos de trabalho, né? Nos turnos de trabalho, de repente, ela só produz até 8 horas por dia. Né? E tem os sábados e domingo. Domingo ela não vai produzir, domingo é fechado, sábado só vai produzir até tal horário. Então, isso vai delimitar o tempo de trabalho máximo da empresa por dia, que, por consequência, vai limitar o tempo máximo de trabalho da empresa por mês, certo? Além do tempo máximo de trabalho, de operação, ela também tem um limite da capacidade produtiva das máquinas. Então, as máquinas, às vezes, produzem tantos litros por hora, tantos litros, né, por minuto, tantos litros por dia. As máquinas, quando elas são vendidas, elas já têm a sua capacidade limite de produção. Então, tudo isso vai resultar na capacidade instalada da empresa. Olha, essa empresa aqui, num mês, ela só consegue produzir, no máximo, 1.667 litros. É o que está colocando de exemplo aqui. Mas poderia ser tipo 2.000 litros aqui, tá? Poderia colocar 2.000 litros. Olha, não, a capacidade dela é 2.000 litros. Quanto mais eu aumentar a capacidade produtiva, maior vai ser a minha possibilidade de vender mais e faturar mais. Se eu tiver cliente, se eu tiver consumidor. Não adianta eu produzir 2.000 e só vender 1.600. Diga, pode falar, João. Essa capacidade de produção, a gente Instalado. vai instalada, a gente vai estimar como? Você vai estimar com base no porte da sua empresa. Você vai montar uma fábrica de sorvete, então você primeiro vai imaginar, olha, nós fizemos aquela pesquisa da demanda, lembra a demanda? Quantas pessoas estariam interessadas em consumir o meu sorvete? Sim. Então, digamos que lá em Castanhal vocês fizeram a pesquisa dessa fábrica de sorvete e disseram, olha, aqui em Castanhal, o nosso produto, que é um pote de 2 litros de sorvete, tem 1.000 pessoas, a nossa pesquisa aqui, 1.000 pessoas, só no bairro aqui do Estrela aqui. Estrela não é um bairro ou é uma praça só? Nem me lembro. Bairro. Só no bairro do Estrela, você vai montar sua fábrica lá, tem 1.000 pessoas aqui que pagariam, né, consumiriam esse pote de 2 litros de sorvete, pagando R$ 20, certo? Então, veja bem, você pode montar sua fábrica e você sabe que você já tem que produzir pelo menos para 1.000 pessoas, certo?
É a sua estimativa da sua capacidade instalada, inicial. Agora, veja bem, toda empresa já nasce com a vocação de querer crescer. Então, você pode fazer uma projeção. Bom, 1.000 reais, mil pessoas para esse ano de 2021, mas em 2022 a gente quer expandir isso, aumentar 10, 20, 30% o consumo ao ano. Então, quer dizer, se você vai projetar a sua empresa, a sua capacidade instalada, pelo menos no horizonte de 5 anos, então, digamos que a sua empresa crescesse, né, o consumo de sorvete a uma média de 10% ao ano. Então, em 2021 seriam 1.000 pessoas consumindo. Em 2022 já seriam 1.100, né? Em 2023 bota mais 10%, já seriam 3.310. E assim, aí você vai somando os 5 anos que você está projetando. Aí você chega a um número, o seguinte número, olha, em até 5 anos, se nós crescermos 10% as nossas vendas, a gente vai estar chegando aí a 6.000. No quinto ano, a gente vai estar vendendo para 6.000 pessoas. Então, 6.000 seria a capacidade instalada que você tem que fazer hoje. Não 1.000, porque hoje só tem 1.000, mas 6.000, porque é um horizonte de 5 anos que você está projetando. Aí você vai ter que fazer uma empresa, uma capacidade instalada para 6.000. Por quê? Porque ela está preparada para suportar um crescimento da demanda de 10% ao ano. Se a demanda crescer mais, aí ferrou, vai ter que investir mais para ampliar as instalações. Entendeu? Você faz uma projeção para um tempo no futuro, pode ser 5 anos, 10 anos, isso depende do projeto. Mas eu estou dando aqui uma referência para vocês terem uma ideia de como, né, a coisa, o cálculo é montado. Então, se você projeta a sua demanda, um crescimento de 10% ao ano, né, e ao final de 5 anos dá 6.000 de consumo ao ano, você tem que montar hoje a sua fábrica com a capacidade instalada de 6.000. Ah, professor, mas eu só vou vender 1.000 nesse primeiro ano. Tudo bem, mas você sabe que nos próximos 5 anos você vai estar produzindo a pleno vapor e não vai ter problema de desabastecimento do consumidor. Você vai estar preparado para suportar esse crescimento por 5 anos. A sua empresa está preparada para crescer por 5 anos. Porque se você hoje só montasse uma empresa com a capacidade de 1.000 unidades de sorvete, no ano que vem você já teria que fazer um outro investimento para ampliar a tua empresa. E aí é complicado, né? Você imagina a tua fábrica está instalada e você está produzindo e está tendo obras de ampliação, quebrando parede, aumentando espaço, né? Aquela coisa toda que é uma reforma. Então é muito mais complicado você. E outro detalhe, a reforma não é imediata, não. Para fazer a reforma de prédio, instalações, comprar máquina, isso aí demora 6 meses a um ano. Então você não ia aumentar de 1.000 para 2.000 rapidamente. Você ia levar 6 meses a um ano para poder aumentar de 1.000 unidades vendidas para 2.000 unidades vendidas. Então, quando você quer fazer uma ampliação da empresa, geralmente você faz já, mas com uma folga de tantos anos para frente aí, para não ter que fazer uma reforma tão cedo. Entenderam a lógica? Tá claro isso? Entendi. Então, tudo são projeções, né? Vocês têm que imaginar. Aí, agora tem outro detalhe, assim, outro parâmetro que serve para você estimar o crescimento, né, de uma população. Digamos que no bairro do Estrela existam 10.000 moradores. Aí você vai na estatística do IBGE e vê o seguinte, olha, a taxa de crescimento populacional de Castanhal nos últimos 10 anos foi 1% ao ano. Então, você faz uma proporcionalidade, né?
olha, se a população de Castanhal cresce 1% ao ano, então, se no bairro do Estrela tem 10 mil habitantes, que também é uma estatística do IBGE, você pode tirar essa média do crescimento de Castanhal e aplicar no mercado nos moradores do bairro do Estrela. Então, se são 10 mil moradores, você vai calcular durante 5 anos 1% de crescimento. Ou então você pode pegar direto, né, as estatísticas dos moradores do bairro de Castanhal nos últimos 10 anos. E aí você calcula a taxa de crescimento média e aplica para fazer uma projeção para o futuro. São várias formas, várias técnicas que você pode usar para estimar isso aí. Tá ok, gente? Mais alguma pergunta sobre isso? Porque aqui no final, então, por exemplo, estamos aqui no mês de janeiro. Pra, o que vai acontecer no mês de janeiro vai acontecer nos outros meses. Então, eu vou me ater somente ao mês de janeiro. O resto é só replicar. Então, você vai colocar aqui, né, o preço do seu produto, você vai colocar aqui, né, no seu projeto, você sabe quantos funcionários você vai ter, você já, quando você montou assim, você já montou o projeto, você já tinha uma ideia da sua capacidade instalada, então você coloca aqui também, olha, nossa empresa vai ser uma empresa micro, pequeno porte, que vai produzir 1.667, né, potes de sorvete de 2 litros. Isso aqui depois você pode converter para litro, né? Para quantos litros dá. Vezes 2 vai dar 16, vai dar 3.300 litros de sorvete por mês. Então você já vai colocando essas informações. E o resto é quanto é que você vai gastar com mão de obra no mês, que é a sua folha de pagamento, quanto é que você vai gastar, olha, para produzir 1.667 potes de sorvete, quanto é que eu vou gastar com os ingredientes aqui? Isso tudo vocês vão estimar. Porque o dia a dia de uma empresa é feito assim, gente. São detalhes, né? Tudo numa empresa tem gastos. Ah, o cafezinho, quanto a gente vai gastar aqui para comprar o cafezinho lá do escritório? É um gasto. Ah, mas o pacote de café, a gente gasta 5 pacotes de café por mês, não dá nem R$ 20. Mas é R$ 20 daqui, R$ 20 dali, 30 da acolá, 50 tá, daqui a... Tudo é gasto. E cada real de gasto é R$ 1 a menos de lucro. E o que interessa na tua empresa é lucro. Por isso você tem que ter muita atenção a cada um dos itens de despesa, a cada um dos itens de gasto. Porque eles deduzem o seu lucro, né? Eles rebaixam o seu lucro. Cada centavinho a mais de gasto é um centavinho a menos de lucro. Quem não faz esse controle, né, rígido sobre os seus gastos, não sabe, depois se perde e compromete toda a lucratividade e o retorno do empreendimento. Ok? Então, depois que você coloca isso, o resto são, por exemplo, aqui são fórmulas, né? Você vai, faturamento mensal previsto, né? Esse faturamento mensal previsto aqui, ele é uma fórmula. Você pega o preço vezes a quantidade, né? Vendida. Aqui é a quantidade vendida. Preço vezes isso aqui. Aí você tem um faturamento mensal previsto. Tá? Produção e comercialização. Aqui está se estimando que você vai produzir, né, 1.667 potes de sorvete de 2 litros e vai vender 1.667 potes de litro. Ou seja, como se a sua empresa produzisse e vendesse tudo que produz. Tá? O que não necessariamente é uma verdade, né? Você pode produzir e não vender tudo e ficar em estoque. Tá? Então, partindo
desses dados, você só vai fazer aqui o confronto de contas, né? Receita menos despesa. E aí apura o resultado, que é o lucro. Portanto, o que era o faturamento mensal bruto, né? Faturamento bruto mensal de 33.344, subtraindo as despesas, 3.833 e tal, faturamento é o B15 menos o B5, faturamento bruto menos os custos operacionais, menos o B9, menos os tributos, tá? Faturamento menos custos, menos tributos, sobra o lucro. 3.000 e isso aí, certo? Se sobra 3.833,90, o retorno mensal, quer dizer, esses 3.000 aqui, comparado aos 100 mil reais, lembra que é o investimento inicial? Esse retorno, isso comparado, equivale a 3,83% de retorno no mês. É como se fosse a taxa de retorno sobre o capital investido no mês. Certo? Agora, se você pegasse 100 mil e aplicasse na caderneta de poupança, quanto você teria de rendimento no mês? Nem 0,5%. Então, no caso aqui, desse exemplo, ele tá dando aqui mais de 7 vezes o rendimento da caderneta de poupança, que é um rendimento de baixo risco, na caderneta de poupança. Mas se não investisse na caderneta de poupança, fosse pegar o dinheiro e colocasse num tesouro direto Selic, dá 2% ao ano hoje. 2% ao ano, se você dividir por 12, 2 dividido por 12, vai dar aí também uma mixaria. Tá? De 0,3% ao mês, uma coisa assim. A poupança acho que está dando nem isso, né? Nem 0,5, não é menos, é bem menos. Então, quer dizer, você vai vendo que, nesse caso aqui, o empreendimento, ele dá muito mais retorno, né? Ele vai dar um trabalhão, claro, para você administrar uma empresa, mas ele dá um retorno bem superior ao custo de oportunidade, que é essa taxa de retorno livre de risco, ou com o mínimo risco. Tá claro isso para vocês? Entenderam, pessoal? Professor, eu entendi, mas se você vai explicar melhor, novamente, essa parte aí que calcula faturamento bruto mensal, faturamento líquido mensal e o retorno, eu acho que eu compreendo melhor. Mas a questão das fórmulas que a gente emprega aí. Faturamento mensal, né? Vamos enumerar aqui. Isso aqui vai ser 1. Aqui vai ser 1,1. Aqui vai ser 2. Aqui vai ser 2,1. Vai ser 2,2, o item, né? 2,2, e aqui o item 2,3. E tributos vai ser 3. Então, nós temos aqui, basicamente, esses 3 itens, né, que a gente vai calcular aqui o faturamento bruto mensal. O faturamento bruto mensal, portanto, ele é item aqui, faturamento bruto mensal. Se você pegar aqui a fórmula, você vai multiplicar o B4
vezes o B10. B10 é a quantidade vendida, então vai precisar botar um item aqui também. 4. Gritar aqui a quantidade vendida. Certo. Esse aqui é o item 4, né? Vezes quantidade vendida, o item 1.1. Certo? Então, você pega aqui a quantidade vendida e multiplica pelo preço. Você tem o faturamento bruto mensal. Tranquilo? Perfeito, professor. Agora vamos para o faturamento líquido. Então, o que é bruto, né? Toda a parte contábil, a parte financeira, ela tem essa classificação, né? Até econômica, né? Tem o produto interno bruto e o produto nacional bruto. Então, quando se fala de bruto e líquido, significa dizer que tudo que é bruto é porque ainda não foi deduzido despesas geralmente relacionadas a impostos, a tributos, né? Mas tem gastos também. Então, qual é a diferença do faturamento bruto para o líquido? É porque do bruto tem que ser deduzido certas despesas, né? Vamos ver quais são essas despesas. Aqui. Então, olha só a fórmula. É o B15, que é o B15 aqui? É o faturamento bruto. Vou botar o item 5 aqui no faturamento bruto. 5 pontos. Né? Então, isso aqui vai ser igual ao 5 menos o B5 e o B9. B5 são os custos operacionais. O B9 são os tributos. Então, aqui vai ser 5 menos o 2 menos o 9. Pronto. Então, você tem o faturamento bruto menos os custos operacionais, que é o item 2, menos os tributos, que é o item 9, que é o, desculpa, é o item 3 aqui, ó, botei. É o item 3. O item 5 menos o item 2, que são os custos operacionais, e o item menos o item 3, que são os tributos, você tem o faturamento líquido. Tranquilo? Tranquilo. E aí, quando você tem o faturamento líquido, né, que é esses 33 mil aqui, você vai calcular o seu, isso aqui é o seu lucro, né, quando fala faturamento líquido, entenda-se lucro líquido, tá? São equivalentes. Aí você vai calcular aqui o seu retorno mensal. Esse retorno mensal, ele é dado como uma porcentagem, tá? E esse retorno mensal é igual ao, vamos botar aqui, item 6 no faturamento líquido, né? É igual ao item 6 dividido pelo investimento feito. Então, você pega os 3.383, que é o item 6, faturamento líquido mensal, e divide pelo valor do investimento. Quem é o investimento? 100 mil reais. Aí você tem aqui o valor
em porcentagem, né? Ele é dado em porcentagem, 3,83% de retorno. Dúvidas? Alguma dúvida? Por mim não, professor. Bom, então isso vai se repetir para todo mês, né? Porque a empresa vai funcionar todo mês. Então você aqui, a gente, para simplificar tudo, a gente está apenas, né, replicando. Mas é claro que na realidade, mês a mês, cada mês é uma história. Tem mês que as vendas aumentam, tem mês que as vendas diminuem. Na vida real, né? Isso vai oscilando mês a mês, né? Tem mês que tem Dia das Mães, aí o pessoal vai levar a mãe para a sorveteria, né, para passear e tal. Então, quer dizer, na realidade, há uma oscilação ao longo do ano. Mas a gente, para simplificar, apenas para dar uma ideia da estrutura, a gente está considerando que todo mês as coisas se repetem aqui. Bom, então com isso está explicado como se chega, né, a esses valores dos retornos aqui. Certo? Aqui o retorno do primeiro ano foi 45.159,71, né? De onde saiu esses 40.159? Daqui, né? Esses 3.000 aqui, de janeiro, fevereiro, março, até não sei o quê, ele chegou aqui no final do ano e deu 46.062, né? Então, esse valor aqui, ó, é igual ao G6. Cadê o G6? G6. 46.062. Porque aqui ele está. Aqui, G. Ah, não, não é o G6. Ah, porque aqui ele está em valores líquidos. Aqui ele foi descontado. Aqui ele, G6. Lá na planilha que nós fizemos, está 46 mil. Só que 46 mil é no valor futuro, né? Daqui a dezembro, lá em dezembro. Mas nós não estamos em dezembro. Vamos imaginar que nós estamos em janeiro. Então, a gente tem que trazer esse valor para o presente. A gente tem que descontar, né? E para descontar, na matemática financeira, você aplica uma operação de desconto a uma determinada taxa. Que taxa é essa? É a taxa mínima de atratividade, que nós, no nosso exemplo aqui, elegemos a Selic, né, que é a taxa básica do mercado, 2%. Foi que nós colocamos aqui a nossa taxa. Está aqui ela, taxa mínima aqui embaixo. Ó. Taxa mínima ao ano de 2%. Então, esse valor que está aqui é o valor descontado, é como se fosse o valor hoje. Tudo que a empresa gerou de lucro líquido trazido ao valor presente, hoje. E isso vai se replicando para todos os demais anos. Entenderam essa sistemática do cálculo? A planilha aqui gerou 46 mil em dezembro, mas nós descontamos, né, esse valor de 46 mil lá em dezembro, esse que está aqui, descontamos a 2% ao ano, trouxemos de dezembro para janeiro. E em janeiro, ele vale 45.159. É o valor que está aqui, 45.159. Tá? É só seguir aqui a planilha de cálculo. Na verdade, quando vocês fizerem isso aqui, ele já vai alimentar automático lá. Só que vocês precisam entender todo esse caminho que ele está seguindo, né? Por que chegou a 45 mil. Certo? Perguntas? Professor, naquela tabela do preço, Tabela do preço aqui. onde tem isso aí, resultado anual, como é que a gente vai fazer?
A gente Aqui vai é o fazer somatório. somatório de Olha todos os só a fórmula meses. aqui, ó. Soma de todos os meses. Entendi. É só, João Paulo, vocês olharem aqui, você clica na célula, aí você tem a fórmula aqui, ó. A fórmula vai dizer como é que chegou a esse resultado. Entendi. Tá? Vai seguindo a fórmula aqui, ela vai dizendo onde estão, né, todas as parcelas, os componentes da fórmula. Bom, vamos para os outros métodos. Aqui o método da TI. Fechamos, então, aquela análise do payback. Então, pelo payback, recapitulando, vocês viram que esse projeto da fábrica de sorvete, ele vai dar retorno a partir do terceiro ano. Ele vai recompor o meu investimento, vai ressarcir o meu investimento de R$ 100.000. Menos de 3 anos, ele não é viável pelo payback. Vamos para outra técnica agora, que é a da TIR, né? A taxa interna de retorno. A TIR é comparar, né? Dentro daquele fluxo de caixa que estava lá no payback, né? Eu investi 100 mil, no primeiro ano eu tive 46, no segundo 46, no terceiro 46. Observem que aqui os valores estão nominais, tá? Tá? Não está descontado, ou seja, valor nominal é esse valor aqui dos 46 mil que a gente encontrou, ó, somando todo mundo aqui, ó, 46,62. Ele não foi descontado, então 46 mil, 46 mil, 46 mil. Eu fiz aqui para 3 anos. Por que 3 anos? Porque o payback já disse que em 3 anos o projeto é viável. Então eu vou analisar a TIR só dentro desse período que eu já sei que é o mínimo necessário para o projeto se tornar viável, 3 anos. O zero significa o meu momento inicial, que é quando eu investi 100 mil reais. O período 1 é o primeiro ano. Né? Portanto, o método da TIR, ele vai comparar, né, a minha taxa interna de retorno para esse fluxo de caixa aqui e vai comparar com a taxa mínima de atratividade. Se essa taxa interna de retorno for superior ao valor da taxa mínima de atratividade, indica que o projeto é viável. Tá? Aqui, nós temos uma função financeira do Excel, que é o da TIR. Ele já calcula direto a função. Né? Então, bastou dizer quais são os valores de C3 a C6, que é o meu fluxo de caixa aqui, ó, fluxo de caixa descontado. Eu peguei os valores nominais, descontei e achei aqui os valores descontados. De 46 mil no primeiro ano equivale hoje a 45.159, 46 mil daqui a 2 anos equivale hoje a 44, 46 a 3 anos, daqui a 3 anos, equivale hoje a 43.406. Então, peguei os valores aqui descontados e apliquei a fórmula aqui da TIR, que era. Quando eu apliquei, olha só, a estimativa, né, que é a taxa mínima de atratividade, 2%. Ele me deu esse retorno aqui de 15,78%, ou seja, muito superior aos 2%. Se eu tivesse pego os meus 100 mil e aplicado num tesouro direto, eu só teria 2% ao ano. Já investindo na fábrica de sorvete, ela me deu 15,78% ao ano. É uma taxa média anual, a TIR, que é bem superior, né? Aqui ela é 13,78% superior, por isso o projeto é viável. Entenderam? É a segunda técnica que vocês vão fazer. Agora, vejam bem, como é que eu, do valor nominal aqui, eu transformei no valor descontado?
Olha a fórmula aqui, né? Eu peguei do payback, ó. Mas como foi que eu calculei lá no payback? Lá no payback está aqui a fórmula. Ó. O primeiro ano, 46 mil, aí eu descontei e ficou 40.159. Olha aqui a fórmula, aqui, ó. Olha a fórmula aqui. Vou pegar o que está no G5, dividir por 1 mais L15, multiplicar e elevar a G4. Essa é a fórmula. Que é uma fórmula de juros compostos, né? Se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem ir no YouTube e perguntar e pesquisar qual é o cálculo, né, da taxa interna, do valor descontado. Mas aqui tudo já está, a fórmula já está feita automaticamente. Então foi assim que foi, né, calculado esses valores daqui, aplicando a fórmula. Dúvidas? E aí vocês vão fazer, vou colocar no trabalho de vocês essa tabelazinha aqui, com os valores respectivos às estimativas que vocês elaboraram. Dúvidas? Podem falar. Sem dúvidas, pessoal. Silêncio aí. Tá Eu tudo não tenho, tranquilo? professor. Pode prosseguir. É, quem não fala aí nunca sabe o que é que muda o que, né? É verdade. Então vamos para o último método. A Débora acabou de chegar, né? Mas para sorte da Débora está gravada a aula. Então vamos lá. O último é o valor presente líquido, né? O VPL, a última técnica. Então, partindo daquele fluxo de caixa, que nós tínhamos visto, né? Ó, aqui o fluxo de caixa, né? Investir, ó, investimento, data focal, quer dizer, hoje, investi 100 mil para montar a fábrica. No primeiro ano ela rendeu 46,62, no segundo 46,62, 46, no terceiro ano 46,62, né? Em valores nominais. Aí eu descontei a 2%, então quer dizer, eu trouxe o 46 daqui a um ano para o valor presente de hoje. Então ele equivale a 45 mil. O 46 daqui a 2 anos equivale a 44. E o 46 em 3 anos, ele equivale hoje a 43 mil. Então, isso aqui é o chamado fluxo de caixa descontado. Tá? Fluxo de caixa descontado.
E isso se chama, no fluxo de caixa, valor presente, né? Aqui eu tenho o meu investimento, que foi feito no presente, e eu tenho esses fluxos de caixa descontados, equivalendo a 132 mil a valor presente. Como foi que eu achei esses 132 mil? Somando, né? Os 45 mil, mais 44, mais 43. Somei e deu 132. E o VPL, que é o valor presente líquido, olha, aquela palavra líquida, né? É eu deduzir os 132 mil do PV, valor presente, menos os 100 mil que eu investi. Então, o valor foi positivo, né? 32 mil. Portanto, o projeto é viável. Se o valor fosse negativo, ou seja, o PV fosse menor ou igual ao investimento, então o projeto seria inviável. Certo? Então, só isso aqui é o método do VPL. Vocês só precisam colocar isso aqui no trabalho de vocês, tá? O resto aqui é só explicações, né, do trabalho, mas a técnica é só isso aqui, é só esse quadro aqui. Tá? Desculpa, aqui tem um... Tá? Isso aqui, ó, método VPL. É isso aqui. Isso aqui precisa estar no trabalho de vocês. Alguma dúvida? Tá tranquilo até agora, professor. Mas esse é o final já. Se está tranquilo até agora, só correr para o abraço. Eu imagino quando partir para fazer mesmo, né? Pode surgir alguma dúvida, mas eu acho que assistindo o vídeo de novo, né? E Vai se ajudar muito. assistir o vídeo de novo ainda ficar a dúvida, aí manda um WhatsApp aí que eu respondo. Beleza, então. Não vai ter carnaval mesmo, né? Ninguém vai cair na folia aí, né? Folia só do quarto para a sala, da sala para a varanda, não vai ter folia fora de casa. Professor, qual é a data de apresentação e entrega desse trabalho? Olha, avaliação, né, no nós caso. temos mais essa semana aí, né? Essa semana do dito carnaval, né? Né, agora a semana, né? Que hoje não é a sexta-feira de carnaval, né? Assim? Eu acho. Pois é. Eu acho que é semana que vem, professor. É semana que vem, é? Rapaz, eu pensei que era essa semana agora, porque já estão falando aí da bloqueio, né, dos finais de semana, a lei estadual proibindo, né? Ah, é verdade. Começou ontem, né? Isso. Mas o carnaval que fala que é dia 16, não é isso? Assim, o carnaval começa na sexta-feira e termina na quarta-feira de cinza oficialmente, né? Eu acho que começa hoje e termina na quarta-feira de No cinza. meu calendário aqui tá do dia 12 ao dia 17. Pois é. Então, o que acontece? A gente vai ter essa semana que vem, quer dizer, assim, para mim não tem problema, se vocês tiverem dúvida aí, manda no WhatsApp, eu respondo sem problema, mas a nossa aula, em tese, sexta-feira que vem, daria para a gente fazer a aula, né, porque já teria terminado o carnaval. Se bem que no carnaval também a gente não vai fazer nada, também podia ter aula qualquer dia da semana aí. Para mim não tem problema, não. Por mim tá tranquilo. Por mim também. Surgiu dúvida, a Mas, gente marca. pois é. Provavelmente a Professor, gente vai mostrar ao final o trabalho parcial para o senhor. Mas a princípio, nossa aula é sexta-feira. Até sexta-feira vocês poderiam mandar, se assistindo o vídeo, né, gravado, não conseguisse resolver, aí manda um WhatsApp, olha, professor, a gente está com essa dificuldade ainda e tal. Aí manda um áudio, manda uma mensagem, eu respondo. Né? Mas a nossa aula está marcada para sexta-feira. o senhor ainda vai olhar os trabalhos ainda?
Não, assim, é orientação. Eu vou estar olhando até sexta-feira que vem, porque na outra semana, aí a gente já vai ser a semana da apresentação, né? Para a gente fechar a disciplina. Avaliação, apresentação, avaliação. Então, Ah, entendi. nessa semana de carnaval, ainda teria aí condições de orientação. Qualquer dúvida que vocês tivessem, encaminhasse. Tá certo? Tá certo. Então é isso, né, professor? Então, vamos mãos à obras aí. Mãos à obra e se beber, não dirige, né? Beba com moderação. Até a próxima, pessoal. Falou, professor. Falou. Manda o trabalho lá no grupo, professor, esse daqui. Certo, vamos botar lá no grupo aí. Deixa eu só fechar aqui.